sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço que deixe seu like, compartilhe e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou se preferir, seja membro. Faça parte do clube de canais e acesse o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix caso queira nos ajudar dessa forma. Estejam à vontade para escolher o que melhor lhe agrada. Desde já, eu agradeço. Fome, parte 3. Johnny Hunter morava em uma propriedade afastada da cidade, cercada por um silêncio que parecia antigo, como se o tempo ali corresse de forma diferente. Sua casa lembrava aquelas construções antigas do sul dos Estados Unidos. Uma daquelas que já viram gerações passarem e ainda se mantêm firmes. O telhado escuro contrastava com a pintura clara das paredes, e a varanda de madeira, apesar de bem cuidada, rangia levemente com o vento. As árvores ao redor eram todas pés de chorão, cujos galhos longos e finos pareciam sussurrar segredos ao balançarem suavemente. Algumas cresciam afastadas, enquanto outras quase tocavam a casa, lançando sombras esguias que, na penumbra da madrugada, pareciam mãos tentando alcançar algo. Ellie observava tudo isso de relance enquanto o carro avançava até o grande portão de ferro, que se erguia à sua frente, como uma boca prestes a se abrir. O rangido alto do metal preencheu o ar quando um homem alto, encurvado, empurrou o portão para deixá-los passar. Sua postura era marcada por uma deformidade nas costas, o que o fazia parecer ainda maior do que realmente era. Ellie notou seu olhar carregado de perguntas, mas ele permaneceu calado enquanto Johnny dirigia até a frente da casa. Os primeiros raios do sol começaram a tocar o telhado e iluminar os galhos dos chorões, tingindo tudo com uma luz dourada e suave. Ao sair do carro, Ellie pôde ver melhor a casa. Apesar do aspecto ligeiramente sombrio à noite, sob a luz do dia, havia uma beleza sólida nela. O caminho por onde passaram estava limpo, sem folhas espalhadas, e tudo indicava que alguém ali se preocupava em manter a ordem. O homem do portão se aproximava, seus passos firmes e silenciosos. Ellie notou que ele não precisava dizer nada para se fazer entender. Seus olhos diziam muito mais do que qualquer palavra. Mas Johnny, já pegando as coisas de Ellie, resolveu dar voz ao que estava claro. Duquesne, essa é a senhorita Ellie Torres. Ela será nossa hóspede por um tempo. Durante o dia, ela é sua responsabilidade. Cuide bem dela e a mantenha longe de problemas. Ele lançou um olhar de lado para ela, esboçando um meio sorriso. Tem cara de ser curiosa demais. Ellie cruzou os braços, arqueando uma sobrancelha, mas não disse nada. Apenas observou Duquesne, que ele lançou um último olhar avaliador, antes de acenar em silêncio, como se estivesse aceitando uma nova missão. Ela ergueu uma das sobrancelhas e disse: "Não vou bisbilhotar sua vida, Sr. Hunter. Aceitei seus termos, lembra?" Johnny riu baixinho enquanto atravessava a soleira, fugindo do sol, que já começava a tocar a parte de baixo da propriedade. O brilho dourado da manhã escorria pelas árvores, pintando as sombras com um tom mais suave. Duquesne, ainda do lado do carro, espiava o banco de trás, como se esperasse encontrar mais bagagens. Ele percebeu e adiantou-se. "Não se preocupe, não tenho muito, só essa mochila e a mala." Ele coçou a cabeça, depois passou os dedos pelos ralos fios de cabelo, ajeitando-os sem muita pressa. Pegou a mala sem esforço e caminhou em direção à entrada sem dizer nada. Com um gesto indicou que Ellie deveria entrar e ficar na sala, antes de subir as escadas, levando a mala para o andar de cima. Ellie ficou parada por um momento observando tudo. A casa por dentro tinha um charme antigo e sólido.
como se pertencesse a outra época. O estilo vitoriano era evidente nos móveis escuros, nos detalhes entalhados na madeira, nas cortinas pesadas que filtravam a luz do dia, deixando o ambiente em um tom meio amarelado e acolhedor. Era grande, mas não vazia. Tudo estava impecavelmente limpo, como se alguém passasse boa parte do dia mantendo a ordem naquele lugar. Enquanto caminhava devagar pela sala, Ellie sentiu o peso do cansaço se espalhar pelo corpo. Foram dias difíceis, noites mal dormidas, sempre atenta, sempre esperando que aquela coisa voltasse a aparecer, e depois a tensão daquela última noite na fazenda. Ela soltou o suspiro, sentou-se no sofá e deixou-se envolver pelo ambiente. O vento entrava pelas frestas das janelas, trazendo um frescor agradável. E lá fora, os pés de Chorão sussurravam ao menor movimento da brisa. O canto dos pássaros misturava-se ao som distante das folhas roçando uma nas outras. Ela se ajeitou melhor, apoiando a cabeça na mochila que deixara ao lado. E sem nem perceber, o cansaço a venceu. O mundo ao seu redor foi sumindo aos poucos. E Ellie, enfim, adormeceu. Duquesne desceu as escadas, os passos pesados mas silenciosos, e viu Ellie adormecida no sofá. Por um instante ficou parado, observando-a. O rosto dela parecia menos tenso, como se pela primeira vez em dias tivesse conseguido descansar de verdade. Ele se inclinou para acordá-la, mas a voz de Johnny veio antes. Não, deixe ela dormir. Traga apenas um cobertor. Duquesne obedeceu sem questionar. Quando voltou, Johnny pegou o cobertor de suas mãos e, com um gesto surpreendentemente cuidadoso, cobriu Ellie. A senhorita Torres passou por muita coisa, doutor. Duquesne mantinha os olhos escuros voltados para Johnny. Os seres humanos podem ser preconceituosos até com os da própria espécie. Vamos fazer com que ela se sinta acolhida enquanto estiver aqui. Duquesne apenas assentiu. Johnny deu mais algumas instruções rápidas sobre Ellie e depois seguiu para o porão. Precisava descansar também. A estrada serpenteava pela paisagem silenciosa, cercada por vegetação alta e sombras alongadas pelo céu nublado. Um casal voltava para casa depois de uma festa, imersos em uma discussão tensa dentro do carro. O ar estava pesado, anunciando a chuva que não tardaria a cair. O motorista acelerava um pouco mais, ansioso para chegar antes que o temporal começasse. Eles estavam tão focados na conversa que não perceberam o homem correndo pela lateral da estrada, atravessando a vegetação com uma velocidade absurda, acompanhando o carro como se fosse parte da escuridão. O som dos galhos se partindo sob seus pés se misturavam ao barulho do motor. Então, no movimento certeiro, ele atirou uma faca. O pneu traseiro estourou com um estrondo seco. O carro sacudiu bruscamente, o volante girando descontrolado nas mãos do motorista. O veículo deslizou para fora da estrada, atravessando a barreira de arbustos, até bater de frente contra uma árvore. O impacto amassou o capô, soltou o airbag e espalhou o vidro quebrado pelo chão. O casal ficou atordoado, mas por sorte tinham apenas arranhões. O marido saiu primeiro, sentindo as pernas ainda trêmulas, e ajudou a esposa a sair. A respiração dos dois era pesada e acelerada. Olharam ao redor tentando se situar. A estrada estava logo ali. Se conseguissem alcançá-la, poderiam pedir ajuda. Foi quando ouviram o som de algo se movendo entre as árvores, galhos estalando, folhas se mexendo sem vento. O barulho parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Eles se viraram devagar, os olhos arregalados, e então viram. No meio da vegetação, quase escondida pela escuridão, havia uma silhueta alta e robusta. Um espantalho. Pelo menos foi o que eles acharam que era. Ele estava parado entre as árvores, os braços rígidos caídos para os lados, a cabeça inclinada como se observasse os dois. Mas algo estava errado.
A coisa se mexeu. De repente começou a se mover em direção a eles. O casal não esperou para entender. A adrenalina explodiu em seus corpos. Os dois dispararam para a estrada. A mulher segurava firme na mão do marido, correndo com toda a força. Mas num instante, algo puxou-a para trás. O homem sentiu sua mão ficar vazia de repente. Ele olhou para trás e ela havia sumido. O pavor tomou conta dele, que começou a correr e gritar por socorro, o coração martelando no peito. Quando finalmente alcançou a estrada, pensou que estava salvo. Mas algo o agarrou. Puxando-o com violência, desapareceu na mata. Seus gritos foram engolidos pelo rugido de um caminhão que passava naquele momento. Seu som ensurdecedor abafando qualquer vestígio da tragédia que acontecia ali nas sombras. Já era final de tarde quando Ellie acordou. A casa respirava num silêncio tranquilo, interrompido apenas pelo farfalhar das cortinas que dançavam com a brisa vinda da varanda. O ar estava impregnado com um cheiro acolhedor, quente e temperado, que se espalhava pelos cômodos como se quisesse abraçar quem estivesse ali. Seu estômago roncou, lembrando-a de que fazia tempo que não sentia o aroma de uma comida tão boa. Ela se espreguiçou no sofá, piscando algumas vezes até se situar. Quando viu a hora, levou um leve susto por ter dormido tanto. Levantou-se, ajeitou os cabelos com os dedos e seguiu o cheiro que a guiava como um fio invisível até a cozinha. Ali, sob a luz amarelada de uma lâmpada antiga, Duquesne preparava o jantar. O vapor subia da panela misturando-se ao cheiro de alho e ervas que se espalhavam pelo ambiente. O homem mexia algo com paciência, os movimentos limitados pela deficiência, mas ainda assim precisos. Ellie ficou ali por um instante, observando. Sentiu um aperto no peito. Ele fazia tudo sozinho, lidando com as dificuldades sem reclamar, como se cozinhar fosse um tipo de ritual que o mantinha focado no presente. Sem pensar muito, ela se aproximou. "Precisa de ajuda?" Duquesne virou-se devagar, os olhos escuros avaliando-a, como se quisesse protestar, mas desistisse antes mesmo de tentar. Suspirou, ajeitou o pano de prato no ombro e com um resmungo ininteligível e baixo cedeu. E assim os dois terminaram o jantar juntos. No andar de baixo, Johnny despertou. O cheiro de comida chegou até ele como um chamado distante, misturando-se à escuridão confortável do porão. Ele sorriu sozinho, imaginando que o doutor deveria estar xingando por estar lhe dando trabalho. Espreguiçou-se, passou a mão pelos cabelos e foi até um pequeno frigobar no canto do cômodo. Pegou uma garrafa que parecia conter água cristalina, mas que, na verdade, guardava um líquido bem diferente. Bebeu um longo gole, sentindo o sabor ferroso deslizar pela garganta. Depois caminhou até sua escrivaninha. O móvel de madeira carregava marcas do tempo, a superfície arranhada por anos de uso. Ligou o rádio velho ao lado, ajustando o dial até captar a estação da polícia. Ele ficou ali, ouvindo. Em outros tempos seria tratado com respeito por sua experiência, sua ajuda valorizada. Mas os tempos mudaram. O delegado da cidade e o chefe da polícia ambiental já haviam implicado com ele mais de uma vez, como se sua simples presença ali fosse uma ameaça. Estrangeiro demais, curioso demais. E quando não encontraram nada de errado sobre ele, vieram os questionamentos. Ele precisou inventar uma desculpa. Disse que estava aproveitando as férias com sua esposa enquanto investigava as histórias sobre o espantalho da estrada. Isso pareceu convencê-los no início, mas o delegado não desistia. Sempre que se encontravam, fazia questão de perguntar pela tal esposa, como se estivesse só esperando Johnny se contradizer. Johnny sentou-se em uma cadeira pesada de madeira,
cujo ranger parecia sussurrar histórias de tempos antigos. O porão ao seu redor exalava um cheiro amadeirado, misturado ao leve aroma de terra úmida. A única luz vinha de um abajur de mesa, que projetava sombras alongadas nas paredes de pedra, criando figuras inquietantes. Ele pegou seu velho diário, um caderno de couro surrado que antes pertencera a seu pai. As páginas estavam amareladas pelo tempo, repletas de anotações, diagramas e símbolos que continham mais do que simples palavras. Eram segredos, ensinamentos e advertências deixadas para ele. Seus dedos percorreram a capa, sentindo a textura desgastada. E, inevitavelmente, sua mente foi puxada para a lembrança de Cilly. Ela conhecia aquele diário como a palma da mão. Havia lido cada linha, memorizado cada orientação deixada por seu pai. Ela sempre ria ao provocá-lo, dizendo que às vezes conhecia melhor aquele livro do que o próprio Johnny. A memória dela trouxe um peso em seu peito, um eco de algo que não voltaria mais. Respirando fundo, ele afastou a distração e voltou a escrever. O grafite do lápis rangia levemente contra o papel, preenchendo o silêncio do porão com um som suave e contínuo. Então a transmissão do rádio cortou o ar pesado do ambiente, trazendo-o de volta ao presente. Central, temos uma ocorrência na Estrada das Nascentes, próxima a Pinhais. Relato de um veículo abandonado na mata próxima à pista. O motor ainda está quente, portas abertas, mas nenhum sinal do motorista ou passageiros. Há marcas estranhas no asfalto, como se algo tivesse sido arrastado para a mata. Solicitar reforço imediato. O rádio do carro ainda está ligado, mas só transmite estática. Aguardo instruções. Câmbio. A central então respondeu. Unidade na Estrada das Nascentes, entendido. Nenhum sinal de vítimas ou movimentação nas proximidades? Mantenha a posição e aguarde apoio. Se possível, faça uma varredura visual, mas não adentre a mata sozinho. Estamos enviando reforço. Tempo estimado de chegada 10 minutos. Mantenha o rádio aberto e qualquer anomalia reporte imediatamente. Câmbio. Johnny se inclinou para a frente, atento. Seus olhos azuis brilhando sob a luz do abajur enquanto mantinha o rádio ligado, esperando mais detalhes. Levantou-se e caminhou até um grande mapa afixado na parede de pedra. Ele estava marcado com diversos alfinetes coloridos, cada um representando um desaparecimento, um ataque ou um evento incomum na região. Pegou um alfinete vermelho e o fincou no ponto exato mencionado pela central da polícia. Depois abriu o celular e digitou a localização. O mapa 3D na tela se expandiu, revelando uma visão detalhada do local. Ele passou os olhos pelas ruas, pelas áreas do mapa ao redor e pelos acessos que poderiam ser úteis. Seus dedos tocaram um colar no pescoço quase sem perceber, acariciando as runas esculpidas nele. Um hábito antigo, um reflexo inconsciente. Cilly o havia dado a ele. E por alguma razão a lembrança dela naquele momento o fez sentir que a noite ainda aguardava mais do que apenas um chamado policial. Ela ajudava Duquesne na cozinha, misturando os ingredientes com cuidado, enquanto o cheiro acolhedor do jantar se espalhava pelo ambiente. O fogão crepitava suavemente, e o vapor subia das panelas envolvendo o espaço em um calor agradável. A cozinha era simples, mas bem organizada, com utensílios antigos e uma toalha xadrez cobrindo uma pequena mesa no canto. Duquesne a observava em silêncio, seus olhos transmitindo um descontentamento discreto. Ela, percebendo o olhar, sorriu e disse: "Olha, doutor, não vou ficar aqui aproveitando a hospitalidade do Sr. Hunter de graça. Preciso agradecer de alguma forma. Se não fosse ele, a essas alturas eu estaria procurando outro lugar para ficar e, sem dinheiro, acabaria na rua. Portanto, não adianta reclamar com os olhos. Gosto de cozinhar, misturar os ingredientes e ter como resultado um sabor único nos alimentos."
Ela falou com leveza, mas parou ao notar que Duquesne a encarava de um jeito estranho, como se tivesse ouvido algo impossível. Seu rosto estava pálido. Suas mãos apertavam levemente a borda da pia. A preocupação tomou conta dela. "O que foi, doutor? Eu disse algo errado?" Duquesne hesitou. Seu peito subia e descia devagar, tentando encontrar coragem para testar o que suspeitava. Ele olhou fixamente para ela e falou em pensamento. "Você me chamou de doutor. Como sabia que eu era médico?" Ela arregalou os olhos. Sua respiração falhou por um instante antes de responder confusa. "Eu não sabia que era um doutor, e não me lembro de ter chamado o senhor assim." "Pode me ouvir? E como não se lembra? Você me chamou assim 2 vezes agorinha mesmo." Ela piscou rapidamente, como se tentasse puxar algo da memória. A expressão dele era séria, quase aflita. Sem querer prolongar o assunto e temendo que Hunter não gostasse de vê-los discutindo, ela apenas deu de ombros e disse: "Se eu o chamei assim, me perdoe. Eu realmente não me lembro. Mas seu nome parece nome de médico." Ela riu e pegou algumas vasilhas, levando-as para a pia. Duquesne a seguiu com os olhos, cada vez mais convencido do que estava acontecendo. Seu coração acelerou. Será que Hunter já percebeu também? Seria esse o motivo de tê-la trazido para casa? Ele precisava de mais uma prova. Respirou fundo e perguntou com a voz suave, ecoando apenas na mente dela: "Só perdoo se adivinhar meu primeiro nome." Ele parou por um instante e franziu a testa pensativa. Depois, com um sorriso travesso, respondeu sem hesitação: "Ah, isso não vale. Eu sei que seu nome é Wilson, Dr. Wilson Duquesne." No momento em que disse isso, uma onda de tontura a atingiu com força. Sua visão embaçou e um aperto estranho percorreu seu corpo, como se memórias distantes tentassem se manifestar de uma só vez. Ela se segurou na pia, sentindo o chão escapar sob seus pés. Duquesne foi rápido. Em um instante ele a amparou, ajudando-a a se sentar. Seu coração apertou ao vê-la tão pálida. Pegou um copo d'água e entregou a ela. Ela bebeu aos poucos, tentando recuperar o fôlego. "Por um momento achei seu nome familiar", murmurou, levando uma das mãos à cabeça. "Mas quando pensei nisso, senti um mal-estar terrível, como se lembrar do seu nome fosse doloroso para o meu corpo." Duquesne a olhava sem piscar. Seu peito se encheu de emoção e lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto cansado. Ela, percebendo, pegou um pano de prato e sem jeito secou as lágrimas dele. "Foi alguma coisa que eu disse? Me desculpe. Eu não queria deixá-lo triste. Prometo que vou me esforçar para não chamá-lo de doutor de novo." Duquesne respirou fundo, recompondo-se. "Tudo bem, querida. Não foi sua culpa. Eu que sou um velho sentimental." Ele forçou um sorriso e apontou para a mesa. "Agora é melhor você comer. Deve estar faminta." Johnny havia subido para ver como andavam as coisas. Ele ficou parado no corredor por um instante, ouvindo a conversa entre Ellie e Duquesne. A emoção na voz do velho médico e a confusão de Ellie confirmaram suas suspeitas. De alguma forma, Cilly estava nela. Do contrário, ela não conseguiria ouvir Duquesne, nem sentia a dor da lembrança do nome dele, um eco da morte que compartilharam. Antes que os dois notassem, ele se afastou e voltou para o porão. Sentou-se na cadeira e recostou pensativo. O rádio da polícia ainda transmitia atualizações das patrulhas noturnas, mas sua atenção estava distante. Ele segurou seu colar, os dedos deslizando pelas runas. Sabia que não precisava mais dele, mas ainda assim o carregava. Não apenas como uma relíquia, mas como um pedaço de um passado que ainda se recusava a deixá-lo partir. Cilly havia lhe dado quando estavam no porão da casa dela. Na penumbra do porão, ele fechou os olhos e murmurou: "Cilly."
Mesmo depois de 200 anos, Edimburgo nunca pareceu tão próximo como naquele momento.